Saudações e bem-vindo. Hoje o nosso convidado chama-se Egídio Chaimite, investigador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos e igualmente acadêmico. Ele está neste momento a fazer o doutoramento numa universidade de Londrina, na Grã-Bretanha. Queremos, com o Dr. Egídio Chaimite, perceber os contornos dos processos democráticos, olhando para diferentes vertentes em Moçambique. Professor Chaimite, bem-vindo à Mídia Mais. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que nos A acompanha. hora que nos acompanharem. Exato. Como questão de início, professor, como é que o país pode finalmente, quando aborda os processos democráticos, os processos políticos, sair deste grande binômio que prevalece 30 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique e desde que se assinou, aliás, a Constituição que trouxe o multipartidarismo prevalece, envolvendo o governo Frelimo e a Renamo. Como sair deste binômio? Ok. Bom, a própria questão já é muito séria. E eu volto a agradecer pelo convite para discutir essas que me parecem questões extremamente importantes para o nosso país, muito para além do nosso espaço de debate, que é a academia. Agora, a questão binômio, eu penso que precisa primeiro ser contextualizada. Desse binômio, no debate da ciência política, falamos de bipartidarismo, bipartidarização, e pessoalmente nos meus escritos acrescento uma outra dimensão que é dupla dominação. E já venho para a explicação. Bipartidarismo, dupla dominação e depois o contexto. O bipartidarismo, nós sabemos que, como bem dizia, a Frelimo e a Renamo juntas, não é? Elas dominam o campo político moçambicano. Podemos olhar até para os resultados eleitorais, que são muito expressivos. Os resultados das primeiras duas eleições, 94, 99, a Frelimo e a Renamo juntas amealharam mais de 80% dos resultados. Bom, o número subiu, hoje falamos de pouco mais de 90%, com uma série de peculiaridades e uma reconfiguração da relação de forças entre as duas forças. Mas juntas, elas vão para além dos 80% e 90%. Bom, aí é a bipartidarização, olhando para os números. Mas falava do campo político, porque não são só números, têm implicações reais no dia a dia dos diferentes cidadãos. E neste contexto, para não alongar muito, nós vemos de forma muito prática que os dois monopolizam o espaço, portanto, o campo de decisão sobre uma série de questões centrais sobre a nossa vida e o nosso dia a dia. Foi assim para o fim, decidem o início e o fim de uma guerra, é só um exemplo e voltou a acontecer há bocado, se calhar voltamos aos detalhes mais adiante. Nesses mesmos processos decidem a composição dos diferentes órgãos eleitorais, agora a descentralização e assim por diante. Portanto, em termos práticos, não é? Campo de decisão, vemos esse monopólio das duas forças, vemos nos números também. Nessa dupla dimensão, podemos falar desse bipartidarismo, como colocava, para contextualizar. Mas dizia que eu uso também a expressão dupla dominação. Não é alternativa à bipartidarização. É simplesmente para, dentro dessa bipartidarização, desse monopólio dessas duas forças, mostrar algumas nuances. E quais são? Bom, primeiro, a Frelimo domina todas as outras forças, portanto, apesar das duas juntas dominarem o campo, a Frelimo domina a própria Renamo e todas as outras forças. E a Renamo domina todas as outras. Portanto, é por isso que agora escrevemos até na lei que é líder da oposição. Portanto, há essa dupla dominação dentro desse grande
dessa grande ideia de bipartidarismo assim. Então, uso dupla dominação nesse sentido. Agora, o contexto, que eu acho que é muito mais importante. E aqui eu devo, desde já, fazer menção à importância da guerra como um elemento de estruturação. Importância no mau sentido, evidentemente. Exato. É como um elemento que estrutura o nosso campo político. E digo isso porque vamos, ao longo da conversa, certamente ter que elencá-la muitas vezes. É importante, desde já, fazer menção a isso. E eu já dizia que a Frelimo e a Renamo decidem sobre uma série de processos. Mas a ideia da guerra como um elemento de estruturação do campo político é importante porque nós sabemos, tanto a Frelimo como a Renamo fundam a sua legitimidade numa história, que é uma história também de guerra. Frelimo, luta de libertação. Libertou, criou, lutou contra o colonialismo, fez uma guerra e trouxe-nos a independência. A Renamo também faz menção à guerra, que é uma guerra que chama de pró-democracia, tem tantas outras designações. Então, a guerra é a base de legitimação dessas duas forças. E tanto que, bom, não era só para falar da guerra nesse sentido, é preciso trazer elementos um pouco mais concretos para mostrar essa estruturação e como ela, na verdade, impacta até aos dias de hoje. Mas começando lá, no contexto do fim da Segunda Guerra, tanto a guerra civil, pró-democracia, etc., nós vimos que essas duas forças já procuraram a todo custo monopolizar o processo de tomada de decisões no país. No contexto das negociações para o fim dessa guerra, na assinatura dos diferentes protocolos e depois nas diferentes comissões que foram criadas para implementar o que foi acordado, não é, em Roma, em 1992, elas duas é que decidiam quem faria parte. Quem faria parte das comissões, bom, é verdade, houve uma terceira componente, que é a comunidade internacional, mas todos os outros elementos das comissões, só para dar esse exemplo, vinham sob indicação da Frelimo e da Renamo. Mas aí há dois outros elementos, desculpa trazer aí o contexto mais amplo, mas é extremamente importante para a conversa e teremos que voltar a tantos desses elementos muitas vezes. Então, aí também é preciso frisar outro aspecto, que a própria Renamo, dentro, né, dessa monopolização dupla com a Frelimo, procurou a todo custo, não é, bloquear a entrada de outras forças para as negociações e depois podemos voltar ao que sucede até a atualidade. Há dois exemplos muito simples, não é? A famosa barreira dos 20% que a Renamo propôs para que toda e qualquer força política pudesse ter acesso ao Parlamento. Portanto, era uma barreira enorme, é verdade, depois não foi aprovada. Aliás, se tivesse sido aprovada, aquela barreira, a própria Renamo não estaria no Parlamento em 2009. Teve abaixo de 20%, teve 17,7%. Então, aquela barreira para bloquear os outros teria efeito sobre a própria Renamo. Bom, mas esse é um exemplo. Eventualmente, a Frelimo se arrepende de não ter aprovado esta proposta da Renamo. Se tivessem refletido sobre as possibilidades ou pudessem antever o que sucederia no futuro, se calhar teriam deixado eles colocarem a barreira. Então, mas também a posição da Frelimo terá sido oportuna no sentido de que qual é que seria o efeito a seguir a ausência da Renamo no Parlamento, eventualmente o reacender da guerra? Muito provavelmente. Mas o ponto aí a Renamo, que se dizia pró-democracia, neste caso, foi mais ou menos foi contraditória nesse sentido. Ponto, colocou essa barreira, mas há outro elemento, esse é pouco mencionado, que mostra o medo da Renamo da oposição ou dos outros membros da oposição. A proposta de se colocar lá uma cláusula que impedisse a coligação de forças. Quer dizer, a coligação sabemos que cria um efeito de sinergias entre as diferentes forças e dá maior probabilidade a essas mesmas forças de poderem aceder, neste caso específico, ao Parlamento. Portanto, a Renamo, desde essa altura, tentou barrar a entrada de outras forças e, junta com a Frelimo, também conseguiram bloquear e monopolizar o espaço de debate. Então, mas já tivemos uma Renamo União Eleitoral na Assembleia da República. Exato. Quer dizer, aí estão as contradições
da própria Renamo. Quer dizer, veja que em 99 foi justamente com coligação que conseguiu algum espaço. Mas ela mesma tinha defendido que não se podia criar coligações. Mas eu só dava esses exemplos que era para se poder perceber que o que nós vemos hoje, que tem a ver com o BI que fez menção, vem e tem seu historial. E a questão que colocava, para ser um pouco mais preciso agora, depois do contexto, é o que fazer para quebrar. Mas até talvez um pouco antes disso. É saudável este figurino para o país? Claramente não Pois é. vamos questionar o que fazer caso não seja saudável. O que fazer, como quebrar este binômio? Claramente não é. Quanto mais forças, aí a alternativa a BI é a fragmentação. Permite que haja maior jogo de cintura, maiores negociações e mais debate. Isso é extremamente importante para toda e qualquer democracia. É verdade, há contextos em que a lógica bipartidária funciona, mas no nosso contexto, olhando para o que nós vivemos durante este período todo, se calhar não ter mais forças no nosso Parlamento e ter um debate relativamente mais amplo sobre o leque de questões que nos afetam a todos como cidadãos seria extremamente bom. Entrou o MDM, agora vai definhando. Se entrassem mais forças, criava um maior espaço de debate. Mas a questão sobre o que fazer, e não quero fazer aí o corta-mato, nós já estamos a fazer. Estamos aqui a conversar, estamos a dar o nosso contributo. E este nosso contributo mostra a esses dois atores que somos atores também e temos interesse nas coisas que afetam o nosso dia a dia. Estamos a fazer nós, fazem as diferentes como jornalista, como investigador, organizações de sociedade civil, os próprios partidos e etc, etc. Temos que continuar a fazer isso. Portanto, não há motivo de preocupação em relação a este figurino em que quase tudo se decide em função da Frelimo, o governo e da Renamo. Preocupação, porque democracia é debate e quanto mais atores puderem estar lá, melhor. Mas agora, é preciso sabermos, ninguém cede poder. Portanto, nós não estamos à procura aqui de poder. Bom, mas queremos que as nossas preocupações sejam ouvidas e tenham um impacto no processo de tomada de decisão. Mas os partidos procuram poder. Então, quando trago a questão do poder, é que esses sempre vão querer monopolizar. É típico, é normal que eles queiram. Nós vimos, para o contexto, depois, posterior às eleições de 99, em que a Renamo foi definhando, que a Frelimo, acho que até no Parlamento, lembro-me de um vídeo que circulava na altura, acho que era Margarida Talapa, no Parlamento, a apontar ali para a bancada da Renamo em 2004, a dizer, nas próximas eleições faremos questão de eliminar esta fila aqui. Quer dizer, bom, a gente pode criticar e dizemos que é um apelo, esses são os termos que usamos, aberto à ultra-hegemonia, é verdade, mas política é isso, eu quero ganhar e não vou te deixar ganhar simplesmente porque tenho que te deixarem, mas é um pouco. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho como jornalista, como investigador, como sociedade civil, como partidos e por assim diante. O processo eleitoral está aberto para qualquer que achar que deve aderir. Haverá um outro mecanismo de garantir maior inclusão ainda que não seja pela via das eleições? Bom, como eu dizia, o debate fora das eleições, como este, é importante. Temos agora a vantagem, não é, de ter muito mais televisões, muito mais rádios e outros mecanismos, não é, incluindo as redes sociais, de alimentar esse debate. Aliás, disse hoje que o fato de existirem todos esses outros mecanismos que são alternativos enfraquece em parte o poder de alguns dos partidos, porque a ideia dos partidos é que eles funcionariam como intermediárias entre o cidadão, não é? e os próprios poderes, canalizam as preocupações das pessoas. Mas agora as pessoas intervêm direto. Eu tenho uma preocupação, é verdade, também continuo, isso não invalida o papel
dos partidos, não tira a sua importância, mas eu posso fazer um post no Facebook, alimentar um debate, posso numa televisão e por assim em diante fazer intervenções que são muito mais... Só que isso não leva ao Parlamento onde se faz as leis. É luta, é constante. Vamos fazendo o nosso trabalho. Sr. Schmidt, como trazer o grande potencial que nasce precisamente com a Constituição de 1990, quando abre espaço para a existência de mais partidos? Assistiu-se à emergência de muitos partidos políticos e grande parte está fora do Parlamento. Como trazer este setor para dar outra vitalidade, outra vida, portanto, ao debate político, aos processos democráticos em sede do Parlamento? Okay. Bom, são os extra-parlamentares. Eu acho que o importante é, primeiro, para esses mesmos partidos, fazerem o seu trabalho. Neste momento não está a fazer? Ouvimos todos os dias discursos. Fazem. Se estivessem a fazer devidamente, não seriam extra, não seriam oposição, estariam na posição. A questão não é se estão ou não a fazer, na verdade é como fazer para chegar lá. E eu coloco a questão no sentido relativamente mais amplo, não olho simplesmente para os extra-parlamentares, como chamamos aqui. Eu coloco a questão, a reflexão em termos de papel dos partidos, incluindo o partido no poder, a Renamo, a líder da oposição, todos eles para a democracia. Portanto, que papel, como e olhar para o nosso contexto. Isso é extremamente importante. E aí vamos ao cerne do debate. Eu dizia, quando respondi a outra questão, que a responsabilidade é de todos. Aqui fiz menção aos partidos, já tinha falado da sociedade civil e de todos os outros atores. Aliás, quando nós muitas vezes refletimos sobre o nosso contexto democrático, já que estamos a falar disso, temos um déficit de quê? De cultura política democrática. Damos exemplos, costumamos dizer, hoje está a Frelimo a dirigir um município ou um país, se coloca a Renamo no MDM, vamos ver algo diferente. Essa é a reflexão. Aliás, já tivemos exemplos, a Renamo já esteve na gestão de 5 municípios em 2003, tem outros agora, etc, etc. Perdeu depois de 2003, porque não fazia diferente do que o partido no poder faz. Então, trazemos o debate em termos de cultura política. Portanto, coloco cultura política, a forma como a gente pensa, a gente vê as instituições, a gente interage com elas e por assim em diante. Então, dizemos que temos uma sociedade, ela mesma, pouco democrática. Então, esses atores todos são parte desta mesma sociedade, fazem o mesmo. O meu diretor, o Sérgio Chixava, tem um artigo em que fala do inimigo como modelo. Quer dizer, a Frelimo é um modelo da Renamo, o MDM tem na Renamo um modelo e por assim em diante. Mas, na verdade, é a nossa cultura política. Temos que democratizar toda a nossa sociedade, todos os nossos atores, e vemos problemas em tantas outras organizações. A sociedade civil também não está alheia a isso, já ouvimos tantos. A religião, a igreja, há bocado vimos muitos exemplos que mostram quão esse setor também tem seus problemas. Então, é um problema de todos nós. Mas isso não escusa ou não retira a responsabilidade dos partidos, porque essa aqui é a questão sobre os partidos, sobre o nosso contexto, sobre a democracia em si. Aliás, os partidos, tal como as eleições, são pilares da própria democracia. Há uma relação tripartida que é sempre destacada em todas as reflexões sobre o processo democrático. Não há democracia, pelo menos no sentido liberal do termo, eleições e um conjunto de respeito por um conjunto de liberdades e direitos, etc, etc. Não existe se não tiver partidos. Não existe se não tiver eleições e por assim em diante. E qual é a função, de facto, desses partidos? Eu dizia que não me concentrava simplesmente nos extra, nem nos da oposição, mas pensava nos partidos no sentido
no sentido mais amplo, dos partidos antes de chegar à própria oposição. É fazer aquilo que nós chamamos de tradução política. Há muitos problemas na sociedade, criminalidade, dou exemplo de criminalidade, podia falar, há problema de lixo, há problema... Então, é a tarefa de um partido estar atento a isso e fazer com que seja um assunto, não é? Fenômeno de tradução política. E também propor alternativas às políticas do governo do dia. Faz o recrutamento e de candidatos, etc, etc. Bom, isso é um debate muito, sei lá. E a oposição? Bom, a oposição é justamente para mostrar caminhos alternativos, basicamente, a quem está na posição adota. O Manlate está aí como jornalista, estou aqui como pesquisador. Se eu almejo ser jornalista, eu estou numa posição neste momento que vou me opor ao Manlate e vou fazer de tudo para chegar a essa posição. Então é preciso também que haja ações que mostrem que sou uma alternativa ao Manlate na posição que eu almejo, que eu almejo chegar. Então, como oposição, é preciso agir, é preciso intervir, é preciso participar, é preciso fazer um pouco mais. Não há uma receita, porque a grande questão é, e eu dizia no início, e perguntava, será que não estão a fazer o seu trabalho? Se não estão na posição, é porque não estão a fazer devidamente. Se não estariam na posição, eu vou sempre enfatizar, é verdade, há desafios sérios e reais que têm a ver com o nosso contexto, que já se sabe atualmente é cada vez mais autoritário. Mas esse é um outro, um outro debate. Bom, sem receitas, eu podia dizer que é preciso que a oposição, incluindo os extraparlamentares, trabalhem mais, sobretudo fora dos períodos eleitorais, porque aparecem nos períodos eleitorais e vemos situações de alguns que até recebem algum dinheiro e depois dizem, não, apoiamos o candidato X. Aquilo pode parecer banal, mas as implicações estão para além daquele ciclo eleitoral. Eu que vi aquilo, tenho uma imagem que vou construindo sobre aquele que fez aquilo, mas sobre os outros partidos e sobre a oposição no sentido mais amplo. Vemos, por exemplo, há um debate sério sobre a utilização dos tempos de antena, não é? Rádios e televisões, mas para quem presta atenção durante o período das campanhas, o tempo de antena da oposição, se calhar até mesmo da própria oposição, há de ver que há momentos em que ninguém vai lá para dizer nada, simplesmente não ocupam o espaço. Portanto, isso é um período eleitoral, mas o espaço está, sobretudo, fora das eleições. O que acontece nas eleições é uma espécie de premiação, é uma espécie de reconhecimento de algo que uma entidade, uma organização faz fora desse mesmo período. Eu, antes, agora, fora, estávamos a falar do trabalho que estou a fazer para a minha tese, e isso faz-me lembrar agora de um senhor que eu entrevistava, que é da Frelimo. Ele dizia, olha, no período eleitoral, ele colocava uma questão muito interessante. Ele dizia, olha, se a Frelimo faz campanha 365 dias por ano, portanto, todo ano, como é que uma oposição vai ganhar em 45 dias? Quer dizer, é preciso fazer algo fora dos 45 dias. E dentro desses 45 dias, fazer melhor. É basicamente isso, é mais trabalho. Mas os nossos processos eleitorais são suficientemente flexíveis para permitir maior participação? O fato de termos as eleições já é um ganho. O que se faz com elas é outra discussão e fora delas também. Eu dizia que é preciso que se trabalhe fora, mas é preciso também lutar para que os nossos processos eleitorais sejam muito melhores. Bom, há uma série de coisas que acontecem nas nossas eleições. Eu às vezes costumo dizer que em alguns locais simplesmente não há eleição. Quer dizer, há uma expressão que costumam usar em alguns contextos da Rússia, em que se diz que não, lá há uma simples coroação dentro do processo eleitoral. Não há uma... Pode ser mais explícito, professor? É do tipo, coloca-se a eleição, mas na verdade não se elege. O que acontece? Vamos lá, vou trazer detalhes um pouco sobre o que nós chamamos hoje, eu dizia que estamos a falar da classificação de Moçambique como autoritário.
é justamente, em parte, resultado do que acontece nas próprias eleições e não só. A dinâmica de fraude, por exemplo. E quando digo que há contextos em que sobre a imagem de se poder eleger e não se elege, é justamente porque nesses sítios simplesmente não, as pessoas ou não participam, ou se participam, não é nos números que a gente vê, e constrói-se lá uma imagem de que há uma participação tal e essa imagem favorece um certo candidato que sabemos, sem grandes voltas, que é muitas das vezes o partido no poder. Quando digo que há uma espécie de coroação é nesse sentido, de que não quer dizer que não há eleição. Há eleição, vota-se, mas as dinâmicas são distintas. Há contextos em que não há votação nenhuma e eu acho que isso, muitos relatórios de observação, sobretudo de eleições, são bastante explícitos nesse mesmo sentido. Então, não é assim à toa que hoje fala-se de Moçambique como tendencialmente, ou cada vez mais autoritário. Se calhar posso entrar em mais detalhes sobre isso. A partir de 2018, começou a se classificar de forma um pouco mais explícita Moçambique como autoritário. Quer dizer, fomos autoritários durante a primeira República, 75 até 90, não havia sequer eleições, chamamos de autoritarismo fechado, porque não tem a própria eleição. Abrimos a partir dos princípios dos anos 90, com a transição, com as eleições que foram se tornando regulares, e éramos classificados durante esse período como regimes híbridos, não é? E tantos outros adjetivos, etc. Mas, a partir de 99, sobretudo de 2004, a situação começou a mudar. Bom, eu uso a expressão reconversão autoritária. Quer dizer, voltamos a uma situação autoritária que tivemos durante uma primeira república, depois de uma abertura, então estamos a reconverter. Então, a ideia de... não vou alongar tanto nessa perspectiva, é que estamos a voltar para uma situação em que, apesar de termos eleições, simplesmente se legitima uma entidade que está no poder e não é por resultado de votação expressa dos cidadãos nesses mesmos Mas há uma contextos. corrente que advoga que a democracia em Moçambique já foi mais participativa, precisamente muito antes da Constituição de 1990. Discorda dessa corrente? O povo aparecia a discutir os seus problemas, sem complexos, o Bom, que hoje já não se vê muito. não, pode ser verdade. Havia um entusiasmo, sobretudo nos primeiros anos de independência, e, bom, era uma participação controlada na mesma, porque não é porque eu posso, como Schmidt, que não se revê no que o dirigente diz, simplesmente aparecer. Não, tinha controle. É verdade, democracias populares, também chamamos de democracia e tudo mais. Mas quando colocamos hoje é no sentido de uma democracia no modelo mais liberal, que inclui a própria eleição e a existência dos próprios partidos. Não discordo, mas é um contexto e é um tipo de participação muito específico que é controlado. E a democracia nos modelos atuais é uma participação sem controle, uma participação consciente, porque é preciso que as pessoas estejam conscientes das razões da sua própria participação e façam escolhas também refletidas e isso impacte, de fato, nos resultados que daí advêm. Temos a Constituição multipartidária com mais de 30 anos, cerca de 32 anos, um pouco mais, quase caminhamos para lá. Depois veio o Acordo Geral de Paz, que neste outubro fez precisamente 30 anos. O que há, na sua opinião, o que há a capitalizar nestas 3 décadas? Essa questão é muito interessante, porque eu penso que a resposta é a própria paz. Bom, dizemos a paz é a ausência, não é somente a ausência de guerra, mas quando há guerra não há paz. Acho que estamos de acordo com relação a isso. E quando falamos de capitalizar o contexto em que faz menção, eu penso que, tendo alcançado a paz, esperávamos que desenvolvêssemos e melhorássemos. E a verdade é, porque aí a questão a seguir é, será que não desenvolvemos? Bom, desenvolveu-se. Mas vem a outra questão. É suficiente? Talvez não, senão não teríamos voltado a uma situação de guerra como é em 2013. A questão aí é, há um conjunto de aspectos que nos levam à guerra,
que no contexto da paz talvez não estejam a ser tratados. Vamos lá. Pode nomear esses aspectos? Por exemplo, eu costumo dizer que a questão da exclusão, a questão da marginalização, a questão da intolerância política são aspectos prevalecentes no nosso sistema. E não tem só a ver com os partidos. Eu sempre coloco isso nesse sentido e dei o exemplo do que estamos a ver agora nas confissões religiosas. Já tivemos muitos exemplos nas organizações da sociedade civil. Não se resume nesses só, mas a questão da exclusão, a questão da marginalização, a questão da intolerância política são aspectos que talvez não gerimos como devíamos ter gerido, por forma a eliminarmos, se calhar, ou minimizarmos o seu impacto, por forma a que não chegássemos à situação de confrontação até armada. Mas, desculpa, não lhe quero cortar, associado a isso, num contexto de paz, fim de guerra, espera-se que as pessoas reconciliem-se. Portanto, estivemos a lutar, é de um partido, sou do outro, podemos estar à vontade, sem grandes complexos, sem complexos. Isso é que é, em parte, a própria reconciliação. A questão é, isso acontece hoje em dia. Alguém da Frelimo e da Renamo podem até fazer boa figura em alguns momentos, mas sabemos que as tensões prevalecem, não precisa ir longe. Quer dizer, se vai a uma zona rural, lá nos sítios mais recônditos, trago zona rural porque normalmente discutimos isso ao nível cá da capital e damos exemplos macros, deixam-me trazer um micro, se calhar para ilustrar melhor o que pretendo dizer. Vai para lá e um indivíduo, vamos para Gaza, que é o coração da Frelimo, uma zona recôndita, e alguém que é identificado como da Renamo é completamente marginalizado, até para ter um BI, que é uma coisa básica. A pessoa pode ter problemas sérios. Chegaram lá a dizer, não temos caneta, não temos... Quer dizer, coisas pequenas. Nós normalmente trazemos exemplos grandes, dizemos, se é da oposição, é difícil fazer negócio, é difícil... Mas então, a questão da intolerância, a questão da exclusão, a questão da marginalização persiste. E há aí um aspecto que eu acho que devo também falava dentro desse ambiente de paz, não é? O que podia se ter em conta para que não pudéssemos, né? O que podia se capitalizar. Já falei da questão da marginalização, da exclusão, etc, etc. Falei da necessidade de reconciliação, mas é preciso que haja uma melhor distribuição da riqueza. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro-me há dias, assisti à televisão e vi lá o presidente Guebuza, o João Guebuza. Parece que ficamos interessados em ouvir o que ele vai dizer, porque temos em conta as clivagens dentro do próprio partido, etc, etc. Ele fazia um comentário sobre o que alguns colegas, incluindo do IES, escrevem sobre a guerra em Cabo Delgado, que agora é em toda a região norte. E ele criticava o facto de muitas vezes alencarem a questão da pobreza, não é? E ele dizia, assim, rindo, mas a guerra é por causa da pobreza. Quer dizer, e na ideia dele desqualificava. Bom, eu entendo que quando escrevem sobre isso não é para dizer que é por causa da pobreza, porque a pobreza, não é, cria as condições que vulnerabilizam as pessoas a serem recrutadas. E dou-lhe um exemplo por causa disso, que estou aqui a falar sobre Guebuza. Eu lembro em 2015, estive num trabalho sobre abstenção, com alguns colegas também do IES e não só. Estivemos em Murupula, em Nampula, é um distrito de Nampula. E Murupula é um distrito que, durante a guerra civil, tinha lá uma grande e importante base militar da Renamo. Em 2015 estava-se no intervalo das hostilidades, como eufemisticamente chamamos a confrontação da Renamo com o governo da Frelimo. Então nós estávamos nas imediações de uma base da Renamo, inclusive entrevistamos alguns guerrilheiros na altura, não eram ex-guerrilheiros, mas o que me faz pensar, trazer esse caso, é uma conversa que tivemos com um jovem que estava ali na sua machamba, e questionamos a ele, jovem, estamos no intervalo da guerra. Imagine que a guerra venha com mais força,
vamos lá, um cenário hipotético, não é? Tu estás aqui e nas imediações, bom, ele nos tinha dito que não tinha nada a ver com os homens armados, etc, etc. Então questionamos a ele, se isto expande, tu como jovem, a tua posição, aderes ou não? Ele começou a rir e disse, olha, você é jovem como eu. Sou jovem. Ele disse, olha aqui em volta, você vê alguma coisa que me retém aqui? Eu gostaria de ter um bom emprego, gostaria de ter uma boa casa, gostaria... Então, depois foi direto. Se a guerra chega, eu vou para a guerra. Portanto, isso não é para dizer que ele vai para a guerra por causa da pobreza, mas a pobreza e o contexto de pobreza em que ele vive torna ele mais vulnerável. Então, isso era só um exemplo associado ao que o presidente Guebuza disse, mas também dentro do que eu estava a dizer, que é preciso que haja uma melhor distribuição da riqueza, porque ouvíamos, sobretudo depois dos acordos gerais de paz, ouvíamos que a economia crescia a níveis milagrosos, quer dizer, uso milagrosos, porque 7% não é tão pouco, e todos nós ouvíamos isso. E é muito para cima disso, o crescimento. Então, e a questão é, beneficiou até que ponto as pessoas das zonas mais recônditas, sobretudo, beneficiaram-se disso? Beneficiamos, melhorou-se, é verdade, mas será que distribuímos o suficiente? Vale a pena refletirmos sobre tudo isso. Então, trazia a questão da distribuição da riqueza, que existe, porque todos vemos que existe, a questão da reconciliação, a questão da eliminação dos 3 fatores que eu fiz menção, que levam-nos também à guerra: exclusão, marginalização e intolerância política. São aspectos que dentro do ambiente de paz talvez podiam ter sido melhor geridos. Enfatizou aqui a suposta exclusão, suposta palavra minha, da oposição na província de Gaza. O senso comum reza que a província de Gaza é das regiões do país, foi das últimas a ser atingidas pela guerra, e lá ocorreram matanças de pessoas que as pessoas que hoje lá estão ainda conseguem vivenciar o que por lá se passou. Será esta a razão da aversão da província, portanto, em relação à oposição? Não sei se terá tido a ocasião de estudar esta constatação do senso comum. Bom, Gaza... Se fala com alguém de Gaza, é capaz de descrever uma série de pessoas que viu a ser assassinadas. A guerra esteve em todo o país. É verdade que as dinâmicas de uma guerra, como todas as guerras, é distinta em função dos diferentes contextos. É verdade. E eu dizia antes que a guerra continua a ser um elemento estruturante do nosso campo político. E esse exemplo que traz alimenta ainda mais essa minha observação. Bom, para o caso de Gaza, que é o local onde fiz o meu trabalho de campo para a minha tese, não vou falar toda a tese, há, de fato, pessoas, sobretudo as mais idosas, mas mesmo nos jovens, e aí explico, que têm ainda a memória da guerra. Mas eu, pessoalmente, já conversei com muitos que reconhecem que, na verdade, não foi só a Renamo que destruiu e fez isto. Sabemos que os da oposição, a Frelimo, também fizeram, e etc, etc. Mas o importante com relação à guerra, e o caso de Gaza, que não é exclusivo nesse sentido, é que a guerra continua a ser mobilizada. Há pessoas que nem viveram a guerra, não é? Mas ouvem falar da guerra e sempre. Aliás, durante a campanha, quem quiser, para o caso de Gaza muito especificamente, seguir as atividades de campanha dos diferentes partidos, e mais concretamente a própria Frelimo, há de ouvir que sequer o manifesto é usado, não é? Não há manifesto nenhum, é só lembrar as pessoas, é Matsanga, o que é que fez Matsanga, o que é que não fez, etc, etc, etc. Se calhar há dinâmicas similares em sentido oposto nas regiões em que a Renamo também domina, porque eu continuo a pensar que às vezes nós chamamos aqui, para o caso de Gaza, identificação partidária, e para a Sofala também identificação partidária com oposição, etc, etc. Mas alguns simplesmente vão para uma posição por oposição à posição. Eu simplesmente não me revejo na Frelimo, vou à oposição, e se não me revejo na oposição, vou
no sentido inverso, etc, etc. Mas a questão sobre a guerra é que ainda há memórias de guerra, mas existem também porque procura-se reativar essa memória. E mesmo quem não viveu, jovens, não conheceram a guerra, também às vezes evocam isso. Aliás, e esse ponto eu não fiz menção quando falava dos partidos, sobretudo os extra-parlamentares. Eu acho que existe espaço, um grande potencial para todos eles. Se olharmos para o nível da abstenção, por exemplo, está acima dos 50%, incluindo até no coração da Frelimo, se for a estudar, há de perceber que é ainda muito mais. Só o fato de ter esses níveis de abstenção mostra que há muita gente que não está, não é, a apoiar, incluindo o próprio sistema. E se a oposição conseguir fazer um trabalho sério, não é? Porque existe a clivagem, sabemos que uma das funções dos partidos é fazer essa tradução política e mobilizar e fazer com que isso seja percebido como um aspecto a ser mobilizado para se apoiar ou não uma determinada força. Se olharmos só para os níveis da abstenção, encontramos um grande potencial ali para a oposição poder trabalhar. Pronto, é um comentário nesse sentido. O aspecto reconciliação nunca antes havia sido frisado como está a acontecer agora. Esta teria sido, portanto, uma das omissões importantes pela negativa nos momentos eufóricos do Acordo Geral de Paz para Moçambique. Na sua opinião, o que teria levado a que este aspecto da reconciliação não tivesse sido tão evidenciado como está a acontecer agora? Os nossos acordos de paz, falo no sentido, assim, falo no plural, porque tivemos o Acordo Geral de Paz, tivemos este de 2019, mas mesmo em 2019 houve outros intermédios, etc, etc. São mesmo para acabar com a guerra. Quer dizer, hoje, até estamos aqui, uma das reivindicações da Renamo no último conflito era que se elegesse, não é, governadores e etc, etc. E nas negociações tentaram colocar lá algumas coisas que satisfizessem a Renamo. Hoje estamos a discutir se vale a pena ou não vale a pena. É um outro debate. Mas a verdade é que o objetivo primeiro é acabar com a própria guerra. Acabar da guerra, e a questão anterior colocava sobre a paz e como capitalizar, é preciso fazer-se um trabalho. É um trabalho, novamente, que não se deve circunscrever a esses 12 atores. Tem que envolver-se toda a sociedade, sem ganhar todos, incluindo esses 12 atores, quando há um maior envolvimento da sociedade no dia a dia da vida, do país e etc, etc. Então, reconciliação tem que partir de vontades, é preciso querer, eles mesmos quererem. O que eu estava a dizer é que se evoca sempre a questão da guerra, sobretudo nos períodos eleitorais. Aliás, mesmo no Parlamento ouvimos até hoje a falarem sempre das questões da guerra, etc. Então, é preciso haver vontade nesse sentido. Então, não basta um acordo, não basta dizer-se que já não temos guerra, que até já levamos as armas, etc, etc. É preciso que haja vontade séria, expressa dos diferentes atores em se reconciliar. E nesse sentido, todos os outros aspectos que fiz menção que são muito importantes para que tal possa acontecer. O pesquisador Egídio Schmidt acredita na tese da fraude, acredito, que é uma constante em todos os processos eleitorais de Moçambique. Próximo ano já vamos ter, então 2023 já vamos ter eleições autárquicas, mais uma eleição, e em 2024 vai ser a vez da eleição geral. Tento não entrar em muitos detalhes nesse debate, está no cerne do que estou a escrever para a tese, mas eu posso lhe dizer, aliás, falávamos aqui antes, que eu dizia que em alguns sítios nem há competição, é uma espécie de coroação. Quer dizer, é abrir e dizer a eleição, mas é para já, votamos aquilo. Então, a fraude é massiva. Eu posso dizer, com alguma certeza, pelo que eu pesquisei também, que até a fraude é muito mais do que aquilo que a própria oposição consegue mostrar. É muito mais que aquilo. Então, há como provar isso materialmente? Eles têm que fazer o trabalho deles. A oposição tem que fazer o seu próprio trabalho. Aliás, em alguns contextos, eu dizia que o que acontece depois das eleições conta muito também para o espaço e para a força que os diferentes partidos depois têm dentro de
de um dado contexto. Há contextos em que os partidos pegam nessas clivagens, incluindo essa de detecção da fraude, etc., etc., e fazem dele movimentos depois das próprias eleições. Isso cria um barulho, um incômodo, que leva a uma série de decisões, às vezes até de pactos, dentro desses mesmos contextos. E por isso que é importante, às vezes até, não é só identificar, é preciso provar, é verdade. E eu acho que provas também têm sido recorrentemente apresentadas em quase todas as eleições. Há evidências, há provas, mas é um debate, como disse, eu prefiro não entrar muito nele, em detalhes, mas... Não quero esvaziar a tese. Não quero esvaziar a tese antes do tempo. Como tornar sustentável o grande debate, o grande desafio lançado no passado recente pelo chefe de Estado, visando uma reflexão profunda por parte de toda a sociedade sobre a pertinência da realização das primeiras eleições distritais de 2024, como determina a Constituição da República. Isto resulta dos consensos entre o governo da Frelimo e a RENAM. Bom, o debate é bom. É bom que o presidente tenha lançado esse debate. A questão é, depois vai dar em quê? Tendo em conta o período em que está a ser lançado. Bom, período, primeiro está na Constituição. A Constituição não se muda assim, mete e tira, etc., etc. Estamos há 2 anos dessas mesmas eleições e já quase estamos, um ano, já estamos no período. E alguns meses. Então, é importante, eu friso isso, é importante que o debate tenha sido lançado. Mas se tivesse sido lançado muito antes, até de acordarem e meterem isso na Constituição, saíamos a ganhar. Porque agora, bom, está lá. Vai ser como o debate do Tsu, né? Discutiu-se o Tsu, diferentes agremiações vieram, criticaram, a ordem dos médicos, os professores também criticaram, os juízes, etc., etc. Então disseram, ok, como vocês estão com problemas com relação ao Tsu, vamos vos auscultar. Foram lá, auscultou-se, e hoje, de novo, estão a aparecer, significa que aquilo tudo que foi feito enquanto que a auscultação não teve peso depois nas próprias decisões. Então, não tem que se auscultar só por se auscultar ou lançar o debate simplesmente por lançar, que é importante. Aliás, a democracia é debate. Então, é importante nesse sentido. Mas agora, não tem que ser só por ser. E existe um artigo interessante nesse sentido, de Sherry Ernstein. Evito muito usar literatura quando é para esse tipo de conversas, mas ela fala de uma escada de participação cidadã e aí pode-se meter essa questão da auscultação nisso, em que um desses níveis de auscultação é a auscultação sem poder, chama-se manipulação. Ou seja, chamo para vocês virem, perceber, ouvir e dizer que não, estiveram lá vocês. Mas depois... aliás, agora, para o nosso próprio contexto, a Frelimo está-se a preparar para essas eleições. Lançou o debate o presidente. Estamos a discutir. Mas a Frelimo está-se a preparar. O colega Egídio Guambe escreveu um artigo sobre as eleições distritais. Ele diz que crê que não se irão adiar. Eu também creio, para ser sincero. E há sinais. E ele fez menção a alguns. O CDD também fez menção à movimentação de quadros, não é? Da própria Frelimo, sobretudo depois da quinta reunião do comitê há alguns meses. Veja que em Tete, Zambésia e agora até Sofala colocaram o professor Nobre, né? Que foi reitor, é professor doutor, como administrador de um distrito. Essas movimentações são sinais de que estão a se preparar. Cuidado, a oposição dormir, entreter-se no debate e a acordar enquanto os outros já avançaram, como muitas vezes já acontece nos diferentes processos eleitorais. Portanto, o debate é bom, é pertinente, só penso que podia ser muito antes e que pudesse ter um impacto real nas decisões. Em 2 palavras, por aqui temos mais uma eleição autárquica de 2023, mais uma eleição geral de 2024. O que acha que devia se melhorar para que tenhamos 2 processos sãos?
Bom, é tudo que falamos. Os partidos têm que estar melhor preparados, não é? Fazer o seu trabalho enquanto que partidos, falo de todos eles, incluindo a própria, a própria posição, porque as eleições são, como falamos aqui, um pilar da democracia. E temos como minimizar o fenômeno da abstenção, que tende a pôr em causa a qualidade das eleições, das próprias eleições. Se os partidos fizerem o seu trabalho, porque as pessoas não se abstêm simplesmente porque não querem participar, porque não se revêem numa série de coisas. Eu fiz um comentário rápido sobre a questão do manifesto. Bom, acho que Michel Caen escreveu algo sobre os manifestos, como é que eles são utilizados e como é que são. Eu posso até dizer que o manifesto, em alguns contextos, é mesmo inútil. Eu acompanhei alguns mobilizadores, não é? Durante as eleições. Mobilizadores foram uma figura específica de um partido durante aquelas eleições. E eles mobilizavam sem sequer conhecer o manifesto. E eu fiz questão de perguntar a eles, o manifesto, isso não é importante aqui no nosso contexto. Então, não há discussão de política como a gente tenta dar a parecer aqui. Não há. E é coroação. Temos que ultrapassar esse estágio das eleições serem mera coroação. Tem que haver intervenção de todos os atores, nós, os partidos e todos nós. Nós é que fazemos a democracia. Com o pesquisador Egídio Chaimite, do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, cientista político em doutoramento numa universidade em Londres, portanto, capital britânica, refletimos sobre os processos políticos, os processos democráticos em Moçambique, tendo em conta os 30 anos que se passam depois da assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique e também as próximas eleições autárquicas em 2023 e gerais já em 2024. Porque escolheu a nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado e fique bem.